Louvamos por essa noite. Acabamos de cantar, porque não é o poder de Cristo mesmo. Nós não temos poder em nós mesmos, as nossas palavras não são poderosas. A Deus somente a tua palavra tem poder. Senhor Jesus Cristo, como lemos agora em Hebreus, Ele está acima de tudo. E rogamos que nessa noite possamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar essa noite a mensagem de Hebreus capítulo 3, na verdade o texto que foi lido, de capítulo 3, vamos destacar o versículo 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E ali então, gostaria de compartilhar para mim? Obrigado. Então, o que nós queremos trazer essa noite para os irmãos é sobre as vozes que nos falam ao coração. Nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, né? As vozes que estão por aí afora. Aquelas vozes que trazem grande confusão à mente das pessoas e também de muitos crentes. Dependendo a qual voz você estiver dando ouvidos, você poderá tropeçar, cair, desanimar. E infelizmente, às vezes as pessoas buscam essas vozes e não apenas buscam, como acabam dando ouvido ao que elas dizem. Aqui no texto nós vemos de Hebreus 3, versículos 7 e 8, o autor diz para darmos ouvido à voz de Deus. O autor está falando, se refere ao Senhor Jesus Cristo, então ele diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, de forma simples, nós podemos definir que a voz que nós devemos dar ouvidos é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos encontrar essa voz fora da palavra de Deus. Podemos até ouvir por meio de pregações, como essa noite, e outras mensagens que nós ouvimos. Mas mesmo as pregações nós temos que comparar o que está sendo dito, o que está sendo pregado, com o que a palavra de Deus diz. Porque muitas vozes surgem baseadas na palavra de Deus. Muitas pessoas são enganadas por aqueles que se colocam como servos de Deus. Essa semana, começo da semana, eu ouvi numa rádio alguém falando do documentário João de Deus, que é muito impactante, e então eu procurei assistir, e todo mundo sabe quem é o tal do João de Deus, lá de Goiás, né? Anândia, alguma coisa assim. Isso é agora não vou lembrar o nome. Abadiana. E o primeiro capítulo está disponível, os outros parece que tem que assinar, e eu não vou assinar nada da Globo. Mas eu assisti aquela primeira. Mas é interessante que quem ouve aquele homem falando ali, né, pegaram várias entrevistas dele do passado, então trabalhando em cima do escândalo, ele fala assim, não sou eu que curo, quem cura é Deus. Olha, que coisa mais correta que nós podemos até mesmo sair da palavra de Deus. Homens que fizeram isso, José do Egito falou, olha, não sou eu que revelo, os sonhos se Deus nos revelar, eu não vou poder revelar. Então as pessoas começam a dar ouvido a essas vozes e acabam se enganando. Se nós, de um lado, temos que dar ouvidos à voz de Deus, por outro, existe uma grande concorrência e grande oposição à voz de Deus. E muitas vezes o crente acaba confundindo e dando ouvido a uma voz que não vem de Deus, uma voz de homem.
É como que uma estação de rádio. Você que eu tenho em casa lá, já até perguntou essa semana se ainda vende rádio relógio. Eu acho que o nosso é o último moicano, né? Dos moicanos. Nós temos rádio relógio. E às vezes a gente quer sintonizar uma estação e não pega. Ela tem que virar um pouquinho de lá, porque a estação pega, né? Mas assim, sabe aquele rádio que você tem? Que você quer achar uma estação e várias estações se misturam e várias vozes começam a aparecer no circuito. Então você está lá ouvindo uma música, ou você está ouvindo uma notícia, de repente entra uma música no meio, e aí daqui a pouco a pregação de um pastor de alguma igreja e a partida de futebol está entrando ali e você acaba, as vozes misturam e você não consegue entender o que está sendo dito. Essa confusão que uma rádio fora de estação traz, muitas vezes nós temos pelas vozes que nós escutamos por aí, por aquelas vozes que estão aí pelo mundo. E essas vozes falam aos nossos corações, e elas são opositoras à voz de Deus. Mas não basta saber disso, eu sei disso. As vozes que não é a voz de Deus se opõem às Escrituras, se opõem à palavra de Deus, se opõem à voz de Deus. Mas eu preciso, além de saber isso, eu preciso distinguir essas vozes, as vozes que estão no mundo e, como eu disse, em alguns casos até mesmo aquelas que apregoam ser a voz de Deus. Quantos pregadores estão por aí trazendo até uma mensagem aparentemente sadia, mas que no meio dela se encontra heresia? Então nós temos que saber qual voz queremos ouvir. Eu listei 4 tipos de vozes que tentam nos seduzir. 3 tipos, na verdade. 3 tipos de voz. A quarta voz é a voz que nós devemos dar a ouvir. Mas eu listei então 3 tipos de voz que tentam nos seduzir. Mas é possível encontrar outras vozes. Mas quando eu estava estudando, eu percebi que algumas dessas vozes, de certa forma, elas estão associadas a uma dessas 3 vozes que nós vamos tratar. São elas a voz do mundo, que é a sociedade em geral, a voz dos amigos, falsos conselheiros, a voz do coração, 4 vozes, e a voz do diabo. A voz do diabo. São 4 vozes. Então, após meditar sobre essas 4 vozes que se opõem à voz de Deus, nós vamos concluir com a voz que devemos dar ouvidos, que é a voz de Deus. A voz do mundo, quando eu falo a voz do mundo, ou a voz da sociedade em geral, é aquela que nós ouvimos em filmes, novelas, obras de arte, livros, música, e eu classifico essa voz como da cultura em geral. Eu não estou dizendo que cultura em si é nociva ao crente. Tem alguns, e principalmente no passado, muitas igrejas tentavam destruir a cultura dizendo que era nociva à fé cristã. Não é bem isso. Mas nós temos que saber distinguir aquilo que estamos vendo, ouvindo, assistindo. A cultura faz parte da formação de uma pessoa. Uma pessoa sem cultura, ela é uma pessoa sem vida social, por exemplo. Então nós precisamos ter cultura, conhecer as coisas. Se alguém fala para você de Michelangelo, você vai, é da tartaruga ninja? Não é, né? E coisas desse tipo. Você precisa conhecer essas coisas, cultura, né? Em geral. Então eu não estou dizendo que a cultura em si ela é ruim. Pastor Fernando Ferreira, ele é um escritor, pastor,
da editora Fiel, ele define cultura como, abrindo aspas, palavras dele, em sentido amplo, refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua, vida artística de uma nação, histórias, símbolos, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistemas de controle, rituais, rotinas, tudo que caracteriza uma realidade social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade, valores, atitudes, crenças, costumes. Então, cultura, como ele coloca aqui, a língua. Quando você aprende uma outra língua, você está aprendendo uma outra cultura. Mesmo gastronomia, é uma cultura diferente. Você conhecer outros pratos de outros países. E então, como ele diz aqui, tudo que caracteriza a realidade social de um povo. Então você aprende daquele povo a sua cultura. A questão é distinguir o que essa cultura pode ser positiva e me ajudar no meu desenvolvimento social e aquilo que se opõe à palavra de Deus. Então, como cidadão, nós estamos inseridos numa sociedade em que a cultura faz parte do dia a dia. Todos nós, todos os dias, estamos em contato com a cultura. Mas, como eu disse, precisamos distinguir o que elas querem nos dizer. Por exemplo, eu aprecio uma boa música. Se alguém pergunta que tipo de música você gosta, eu gosto de música boa, independente do ritmo lá que ela é, eu gosto de música boa. Então, ouvir uma música secular como Aquarela de Toquinho, onde ele viaja pelo mundo com uma simples folha de papel e lápis, é algo que eu aprecio e até mesmo na minha mente eu traço os contornos que aquela canção diz. Né? E é linda aquela música. Tem até um vídeo da música e alguém desenhando todos aqueles lugares que ele fala, para onde vai, da América do Sul, da América do Norte, ele vai traçando, né? Ali, e você viaja para. Aquela música é linda. Agora, o fato de eu gostar dessa música não significa que toda a música eu gosto. Me desculpe os fãs, que fala, de Anitta. Mas não dá para se comparar. Esse é o tipo de cultura lixo que eu rejeito. Eu não aceito músicas que trazem, além da qualidade ser péssima, duplo sentido e coisa. E não é só a Anitta não, tá? Tem música sertaneja que também trazem duplo sentido. Às vezes eu estava em casa lá, quando era adolescente, ouvindo uns rock nacional, e meu pai, põe música sertaneja aí, menino. Se ele soubesse esse tipo de música sertaneja que hoje toca nas rádios, ele fala, continua ouvindo aí o Legião Urbana que é melhor. Né? Porque pelo menos algumas músicas do Legião Urbana tem também uma história interessante por trás. Mas o que eu quero dizer com isso é que, dependendo da música, eu vou rejeitar e não vou aceitar, porque ela não vai me, ela pode até se opor à minha vida espiritual. Eu começo a gostar daquele tipo de música, aquele música sertaneja, né? Eu também o Matheus cantou algumas aqui para mim, mas não vou fazer isso não. Mas nós estamos ouvindo uma música de uma dupla famosa, um dos dois já morreu, e ele dizia que à meia-noite se troca de batom, e o cara muda de namorada, e uma bagunça. Então, essa música aqui eu rejeito, mas se uma pessoa que começa a dar ouvido a esse tipo de música, e ele começa a poxa, é isso mesmo, à meia-noite ninguém de ninguém, então se eu sair com a balada aí, tranquilo, ele vai se convencendo de que ele é legal, é bom para ele. Esse tipo de voz não faz parte da concepção da vida do crente. Ou uma história romântica. Quem nunca se emocionou com uma boa história romântica em um livro ou em um filme? Elizabeth assistiu um filme essa semana que, eu acho que depois de muito tempo, foi um filme que não precisou correr a fita lá por como ser indecente. Não tinha nada indecente, não tinha nenhum tipo de palavreado indecente.
filme romântico bonito que assistimos ali. Mas não significa que tudo pode ser assistido. Não significa que o que assistimos deve, inclusive, formar a nossa opinião. Podemos nos emocionar com um filme, mas eu não posso basear minha vida no que aquele filme está propondo a trazer. Então, é perigoso. Outro exemplo, livros. Eu gosto de livro, procuro ler pelo menos de tempo em tempo um livro, e não apenas livros, conteúdos cristãos, mas também outros tipos de livro, literatura em geral. Agora, o perigo disso é quando achamos que, por exemplo, o Código da Vinci ou A Última Tentação de Cristo são obras a serem apreciadas e absorvidas como fatos que vão direcionar a minha vida e as minhas convicções sobre a pessoa de Jesus Cristo. Para quem não se lembra, o livro que virou filme, Código da Vinci, ensinou que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve uma filha com ela, e a sua dinastia existe até os nossos dias. E eu lembro que quando esse livro saiu, antes do filme, e todo mundo falando, e eu vi alguns jovens crentes da época dizendo: mexeu comigo. Se isso mexeu com você, volta às Escrituras. Ou A Última Tentação de Cristo, já é mais antigo, né? Traz Cristo como um homem comum, encarnando um Messias contraditório, frágil, perturbado, e que se autoproclama filho de Deus. E lá na cruz, ele imagina como seria sua vida ao invés de assumir o peso da salvação dos homens e tivesse levado uma vida comum com esposas e filhos. E esses filmes aí tentam denegrir a imagem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, os livros também, e eu, como crente, eu rejeito isso. Isso não é algo, não é tipo de voz que vai entrar no meu coração. Então, esses são exemplos que podem trazer confusão à mente de muitos cristãos, levando-os a duvidar, como eu disse, de fato levou, sobre a dignidade da pessoa de Jesus Cristo, ou mesmo o comportamento moral nosso como crentes, né? A gente assiste filmes aí, ou novelas e coisas desse tipo, e que tentam nos convencer que aquela vida que se apresenta ali naquela tela é uma vida normal e que deve ser seguida. Então, como eu disse, poderíamos dar exemplos na obra de arte, quadros lindíssimos que podemos apreciar, outros que chocam por sua vulgaridade. Mas o que eu quero destacar aqui é o fato de que, por meio da cultura, uma voz se levanta contra Deus e tudo que é santo. Como eu disse, obra de arte é linda. Se você aprecia uma obra de arte, é lindo, mas tem algumas que você tem que rejeitar. São profanações, são até mesmo imorais. 2 anos atrás aí, o Santo André tentou expor no Rio Grande do Sul umas obras de arte lá que os irmãos acompanharam, completamente imorais. E aí então muitos começam a querer abrir o coração para essas coisas, dar ouvido a essas coisas e aceitar como normal tudo aquilo que está vendo. Só para terminar esses exemplos sobre a cultura. Alguém duvida que costumes culturais estão sendo atacados nas novelas? Costumes morais, desculpa. Que a moralidade tem sido atacada. Alguém fala: não, mas essa é uma novela. Lembra as primeiras novelas quando 2 homens apenas se olhavam e deduziam que são 2 homossexuais? E aí vai quebrando as barreiras. Agora eles estão andando de mão dada, né? Passou alguns anos, agora os 2 homens ou 2 mulheres estão andando de mão dada. Aí quando teve o primeiro beijo entre 2 homens na televisão, o pessoal não assiste TV Globo. Não assiste, não é só por causa disso não. Porque se fosse por causa disso, nem na Vida Paulista eu andaria.
porque o que você mais vê por aí é isso. Agora, isso eu rejeito. Por quê? Porque, como eu dei o exemplo do homossexualismo, que por muito tempo foi tratado como tabu nas novelas, mas hoje eu não assisto novela, mas talvez eu não vou errar se eu falar que toda novela traz um ou dois pares de pessoas do mesmo sexo. Provavelmente as novelas estão passando, nem sei se está sempre passando em novela. Eu vejo essas chamadas, né, que são novelas que já passaram no passado. Mas provavelmente essas novelas que estão passando, elas trazem um ou dois casais não, né, pares do mesmo sexo. E o que essa voz está gritando na sociedade? Que isso é normal, que não tem nada a ver, aquele rapaz, adolescente que reprime os seus desejos homossexuais, tem que liberar, e ele então vive uma luta de angústia e trava uma guerra no seu interior, mas as pessoas vão quebrando as barreiras e isso acaba se tornando normal. Essa voz começa a entrar, você começa a dar ouvido a essa voz, ela entra no coração, e até mesmo em igrejas surgem com pseudos pastores casados com outros homens e pseudos pastoras casadas com outras mulheres. São chamadas igrejas, inclusive. Não estou dizendo que se um casal de homossexuais entrar aqui, nós vamos expulsá-los. Mas nós vamos pregar o Evangelho de tal maneira que o Espírito Santo possa transformar aquelas vidas, como de um adúltero também. Muitas vezes a gente acusa, aquela novela passa lá, tem um casal de homossexual. E os casais, e o cara que era adulto nas novelas do passado, que todo mundo torcia por ele. Então essas coisas vão quebrando as barreiras, as vozes vão entrando no coração e vão quebrando a barreira, e as pessoas acabam achando que é normal, ao ponto de hoje termos igrejas para esse público. E aí de você questionar que eles estão errados, aí de você falar que é pecado. Não é pecado. A Bíblia fala que é pecado, e nós temos sobre esse assunto. Eu creio que não existe polêmica ou controvérsia da parte de Deus, não, porque nós seguimos a palavra de Deus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, já lá em Gênesis capítulo 2, 24, provavelmente o nosso irmão Marco de 2045 vai entrar em capítulo 2, né? Já passou, né? Não, é outro aqui. É o Gênesis, estamos no Gênesis 3, né? Verdade. Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se uma só carne. Logo de imediato a palavra de Deus já diz, homem e mulher. Eu não estou falando que, Marcos lembrando, que as aulas têm sido preciosas. Quiseram eu ter essa destreza em destrinchar a palavra de Deus, como instruir, pegar palavra por palavra. Mas logo em Gênesis nos fala que deixa o homem sua casa e une-se com mulher. Levítico 18, 22. Com o homem não se deite como se fosse mulher. É abominação. Há alguma dúvida a respeito de que isto é contrário à palavra de Deus? Mas isso é no Antigo Testamento. Então vamos lá para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, o texto mais clássico aqui. Primeiro tentaram taxar Paulo como machista, depois não colou nele essa peste machista, aí começaram a dizer que não, que ele não estava dizendo isso. Mas Romanos capítulo 1, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nus nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como das aves fabricas e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela consciência do seu próprio coração, para desonrar
o seu corpo em si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, o Novo Testamento é claro a respeito disso. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores não herdarão o reino de Deus. Tais fossem alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fossem santificados, fossem justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui é até interessante, né? Não, como eu disse, não apenas homossexuais, mas adúlteros, idólatras, beberrões, ladrões, avarentos, maldizentes. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. E a graça do Evangelho é tão grande que Paulo fala: tais fossem alguns de vós. Alguns que estavam lendo essa carta eram idólatras, impuros, adúlteros, inclinados, sodomitas, ladrões, mas foram transformados. Então, quando você assiste um filme, uma novela, em que tenta curtir o seu coração, a sua mente, que é normal dois homens se relacionar, duas mulheres se relacionar, fala: não, não é normal. Essa voz não é a voz de Deus, é a voz do mundo. É uma cultura que tem que rejeitar. Esses versículos são avisos de Deus, não apenas contra a prática da homossexualidade, mas contra toda forma de promiscuidade, inclusive entre um homem e uma mulher fora do casamento. Então, assim como a prática homossexual é condenada pela Bíblia, fornicação, adultério também, da mesma forma é condenada. E quantos também vemos, né? Filmes que tentam. A moça lá é maltratada pelo marido, mas ela conheceu um cara tão bacana, legal, bonito. E, isso mesmo, meu marido me trata mal, eu vou procurar um cara bonito, bacana. Ou o marido que dá todo o sangue, sua a camisa para trazer um alimento para casa, mas a esposa o despreza, os filhos desprezam, mas ele se satisfaz, se realiza nos braços de uma outra mulher. Olha, o que acontece comigo? Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa arrasado, não tem nem copo limpo para beber água. Que minha mulher está preocupada com o Zap, com o Facebook, e está lá e eu vou para o braço de outra mulher. É isso que muitas vezes acontece, e muitos acabam se convencendo que ele está no direito dele. Esse é o tipo de voz que o mundo traz. Temos também a voz do amigo. Sem dúvida é bom termos amigo. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que o irmão, Provérbios 18, 24. E também 17 diz que assim como ferro com ferro se afia, o amigo a seu irmão. Então, é bom termos amigos, mas nem todos são verdadeiramente amigos. Nem todos são de fato um amigo da qual devemos dar ouvido ao que ele diz. São uma boa voz para darmos ouvido. Existem aqueles amigos que tentam nos afastar de Deus. E nem sempre com uma conversa, mas é pelo seu estilo de vida. Os mais jovens aqui, especialmente os que ainda não começaram a trabalhar, sabem que você vai encontrar no seu emprego, no seu trabalho, pessoas da sua idade que têm uma vida completamente diferente da sua. E eles acham normal aquilo. Então, por meio esses colegas de trabalho vivem uma vida mundana. As suas práticas, as suas conversas, elas são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. Muitas vezes, como eu disse, não está falando audivelmente, mas o seu comportamento fala a nós.
Nós temos que rejeitar isso. Temos que abandonar isso. Eu já contei, não sei se foi na igreja ou com alguns, um rapaz que trabalhava comigo na INDEC, ele tinha 3 namoradas. 3 namoradas. E um dia você não tem vergonha na cara, não? Não, mas a gente não tem que deixar fazer as nossas namoradas felizes, então eu faço 3. O dia que as 3 descobrirem, você vai ser muito feliz. Né? Então olha só, que legal, mas só não basta não se conhecerem. Que eu estou tranquilo. Nossa, esse cara tem um pensamento legal, eu vou fazer a mesma coisa. Não, isso não é uma voz de um amigo que deve ser ouvido. Nós devemos rejeitar pessoas. Se nós começarmos a prestar atenção nele, logo poderíamos achar que a maneira que ele vive é uma maneira boa de se viver. E acabamos indo para o mesmo caminho. Não são poucos aqueles jovens que, ao ter contato com pessoas no trabalho, na faculdade, abandonam a fé cristã por darem ouvidos a esses novos amigos. 66% dos jovens cristãos, uma pesquisa que foi feita, 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos primeiros anos da faculdade. E entre os motivos está a convivência com pessoas que não professam a mesma fé. Você é criado na igreja. Então, quando você fala no mundo, você acha que todo mundo é crente. Aí você chega na segunda-feira, você acha que alguém fala, eu fui no culto da minha igreja e foi uma bênção. O cara vai falar, não, eu estava numa boate. Eu estava no baile funk. Eu estava... você não estava na igreja, não? Não, porque nem todos são crentes. E você começa a ser influenciado por essas pessoas. Dar ouvido a essas vozes. E você acaba abandonando a sua vida cristã. Então, cuidado com as vozes amigas. Elas podem nos desviar do caminho certo. Jó teve 3 amigos. Alguns os chamam de amigos da onça. Esses amigos pretendiam levar Jó ao afastamento de Deus. E depois de Jó ouvir alguns dos seus conselhos, ele ouviu de maneira paciente o conselho desses amigos. Ele resolveu dar um basta. E ele diz a esses amigos ali em Jó capítulo 16, versículo 1, 5, esse texto eu li no começo da semana, na minha leitura matinal, e olha o que ele diz, Jó 16, 1 a 5. Então respondeu Jó, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós são consoladores molestos, inúteis, acho que é uma versão de casa. Porventura, não terão fim as suas palavras de vento? O que é que instiga para responder assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros na minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa alma. Então, esses amigos de Jó estavam insinuando que Jó estava sofrendo era por pecado. E Jó mostrando para eles que não havia pecado na sua vida. Mas eles que confessam, fala o que você fez. Tá bom, matei uma formiga. Tá vendo? Você pecou. Deus está castigando por causa disso. Então Jó chegou ao ponto e falou, olha, as palavras de vocês são palavras inúteis. Palavras de vento. Não servem para nada. Então, os amigos de Jó nada ajudaram a sua dor. Cuidado, muitos amigos que nós encontramos na escola, faculdade, trabalho, vizinhos, também não podem nos ajudar se não há nele o temor do Senhor. Nós não devemos nos colocar numa redoma de vidro e nos isolar. Mas, ao invés disso, nós devemos tomar cuidado. E se você estiver sendo influenciado por esses amigos, se afaste dele. Se são eles que estão te influenciando, cuidado. É melhor escolher outras pessoas com quem caminhar. Eu falava isso muito com o Pedro e com o Davi na escola, quando eles estavam lá na terceira, quarta série, por aí.
Ó, na tua classe tem aquele moleque bagunceiro, que todo mundo acha que ele é bacana. Ele joga giz no coleguinha, ele risca a parede, você vai achar legal. Desse você pula fora. Com esse você não anda. Até descobri que quem fazia isso não é isso, não fazia nada. Não sei se o Pedro lembra desse conceito lá. Olha, tem um amigo seu que é assim, sobe na cadeira, vira o lixo atrás da porta, desenha besteira na lousa, desse você pula fora, com isso aí. Esses não são os verdadeiros amigos, os bons amigos com quem você pode caminhar. Tem amigos bons, que não são crentes, que podemos caminhar na vida. Até você pode usar a sua influência para falar do Evangelho para ele. Mas se for ao contrário, ele estiver te influenciando, se afaste dele. A voz do coração. Quantas vezes você deve ter ouvido aquela frase? Você deve ouvir o que o seu coração diz. De fato, o coração é um bom conselheiro, mas se o seu coração está sendo alimentado com aquilo que é contrário ao que Deus deseja de você, ele não será um bom conselheiro. Se o seu coração é alimentado com aquelas porcariadas que eu mencionei, que o mundo nos coloca aí, né? Através de literaturas, filmes, de coisas, músicas, se o seu coração é alimentado com isso, ele não vai ser um bom conselheiro. Guardar o coração é muito importante. Quando não guardamos o nosso coração, somos levados pelo pecado e o engano. Mas um coração firme e protegido e puro evita o mal. Como é que podemos guardar o nosso coração? Obedecendo a palavra de Deus, pensando em sua palavra. É importante pedir que Deus nos revele os nossos pecados e nos ajude a mudar. Rejeitar o pecado e conhecer a verdade de Deus guarda o nosso coração dos ataques do inimigo. Provérbios, alguns textos de Provérbios, nós lemos isso. Primeiro Provérbios, fica na ordem aqui. A 2: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos em vida e paz. Não te desampare a benignidade e fidelidade. Ata-o ao pescoço, escreva na tábua do teu coração os conselhos de Deus, escrito na tábua do teu coração, serão muitos para acrescentar anos em sua vida. Ainda capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele prosseguem as fontes da vida. Então, se você guarda o coração e alimenta ele apenas com aquilo que realmente é sadio, que é bom e agradável, então você tem um bom conselheiro. Mas se o seu coração está sendo alimentado com aquilo que não presta, não dê ouvido a esse coração. Ainda Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então entregue seu coração ao Senhor, para que você possa realmente ter uma vida agradável. Salmo 51, 10. O salmista Davi diz no versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Na palavra, Davi, ele estava confessando o seu pecado de adultério. E ele então confessa a Deus e clama: Senhor, cria em mim um coração puro. Se você deseja ouvir a voz do coração, só se esse coração estiver sendo alimentado pela voz de Deus. Senão, essa frase, você deve dar ouvido ao seu coração, pode levar para um mau caminho. Se você não alimenta a sua vida com as coisas de Deus, você pode ser levado para um caminho de destruição. Tudo depende do que se coloca no seu coração. Olha o que Jesus diz ali em Lucas 6, 45. Lucas 6, 45.
O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala está cheia do coração. Então, tesouros bons saem do coração de pessoas que alimentam com coisas boas. Mas se você alimenta a sua vida com porcaria, você não vai conseguir tirar uma tesouro bom. Se você gosta e se alimenta daquelas coisas que se, como eu mencionei no começo, que se apresentam no mundo como algo natural e normal, na hora da pressão você vai ceder, porque o teu coração não tem nada que vá contra aqueles argumentos. Então o coração pode ser enganoso. Jeremias 17 diz isso, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração. Então ele pode ser enganoso. Tudo depende do que você está colocando nele. Você deve colocar a palavra de Deus no seu coração. Deus transformará o seu coração de pedra, Ezequiel 36, 26, em coração de carne. Um coração que pulsa por fazer a vontade de Deus. Um coração que realmente deseja agradar a Deus em tudo. O conselho do autor de Hebreus aqui, aos crentes judeus, ele refere-se ao que Israel fez no passado. Israel, ele não deu ouvido à voz de Deus. Ainda, por último, a voz do diabo. Essa aí é fácil, gente. Se o diabo aparecer na minha frente, eu não vou nem dar ouvido. Mas como nós temos ouvido nessas últimas semanas de escola local, quando a serpente fala com a mulher, ela foi de uma docilidade. Eu imagino a serpente como a do Castelo Ratinho, como chama ela? Celeste. Nossa! Coordenazinha, bonitinho, né? Que agradável. Minha mãe falava assim: o diabo muitas vezes está de vestido e salto alto. Não sei se você lembra disso. Né? O diabo nos seduz. E ali então, quando Eva é seduzida, o diabo despertou no coração dela o desejo, e nós vimos isso nessa manhã, o desejo. E ela viu que a árvore era boa de se comer. O fruto era bom de se comer, agradável aos olhos. A concupiscência da carne, dos olhos, né? A soberba da vida. Porque eu seria igual a Deus. São os três níveis que nos levam ao pecado. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Porém, é agradável aos olhos. Da carne é boa de se comer. E ela dá entendimento. Soberba da vida. Eu quero ser igual a Deus. Eu vou ser inteligente. Eu vou conhecer o bem e o mal. Então, cuidado com as vozes. No certo sentido, essas três vozes anteriores também é a voz do próprio diabo, né? Mas ele não vai aparecer com você de tridente na mão, soltando fogo pelos olhos, não vai. Se aparecer assim, você corre. Mas ele vai se apresentar de maneira doce, vai mostrar as vantagens para você, e você vai achar que realmente você é muito bobo se recusar assim. Olha aqui, ó, no meu trabalho, o rapaz está falando aqui, se eu modificar os dados dessa nota fiscal, uma parte vai ficar para mim. E aí eu vou ganhar um dinheiro. Mas eu nunca esqueço, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu era office boy. Não existe mais isso, né? Agora é motoboy, né? Mas o office boy é aquele que saía na rua, fazia serviço na empresa, pagar conta, no banco, protestar título, enfim, comprar material de escritório. Eu nunca esqueço, uma vez eu entrei numa livraria, uma papelaria, comprar uma pasta executiva, né? Que a gente usava, o Boy usava aquela, chamava 007. E eu tinha uma. Eu comprei uma tão bonita que o diretor pegou para ele. Não, essa aqui é muito boa. Mas o dono da papelaria estava acostumado com o office boy, então ele falava: essa pasta custa 450. Mas vou colocar 500. Para quem é para os 50? Para mim. E quando ele fez isso, ele não está certo. Aí cheguei na empresa, eu rasurei lá, cabeça, né? Eu rasurei a nota fiscal e 450. O contador viu que você sabia que documento fiscal não se rasura?
Não, é porque ele queria me dar 50 a mais, aquele botou 500, eu posso 50. Sabe o que ele falou para mim? Como você é bobo, né? Como você é tolo. Você deixou de ganhar 50 reais. Olha que voz agradável aos ouvidos, né? E eu nunca fui um santo. Isabel sabe disso. E esse cara, ele me pegava no pé toda vez que eu fazia uma festa de fim de ano, eu participei e tomou um ano a mais. O senhor Suede, nunca esqueço o nome dele, Suede, do Rio Grande do Sul. Ele tomou umas a mais, diz que quando o cara está alegre, ele fala a verdade, né? Ele de 4 cigões começou a elogiar. Fala, que é bom, é isso, é aquilo. Se ele soubesse as coisas erradas que eu fazia, ele não dizer isso. Mas por quê? Porque naquilo ali, eu vi que não estava correto. E quantas vezes as pessoas falam, ó, desvia essa verba aqui que ninguém vai estar sabendo. Faça isso. Ó, está no teu carro está com o motor fundido, mas se você deixar com a chave de contato nas quebradas, vão levar e você pega outro. Mês passado, com a crise da falta de chuva, uns 6, 7 carros aqui em Tu apareceu, né? E tudo, você vai, é fraude de seguradora. O cara jogou o carro de lanceira na represa, ninguém ia enxergar, né? Agora a água baixou, pegaram os carros, pronto. Quem fraudou deve estar agora arrependido. Então cuidado com essas vozes, né? O diabo vai usando, aí como eu disse, ele não vai aparecer como um dragão, como um tridente, e o chifre não vai. Mas ele vai aparecer na forma dos amigos, do mundo, das coisas do mundo, do seu próprio coração que não é alimentado com a palavra de Deus, ele vai começar a ponderar. Se eu deixar o meu coração falar por ele só, ele vai me convencer que eu devo fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que eu preciso me alimentar da palavra de Deus diariamente. E é essa voz que nós devemos ouvir. Como eu disse aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, que nós vemos, a exortação é essa. E toda vez que Deus fala, nós devemos estar prontos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Duvidar da sua palavra é chamado de mentiroso. E vamos sofrer consequências só aí. A história aqui que Hebreus menciona é a história de Israel no deserto. E é uma triste página da história onde é registrado um período de reclamação, cobiça, idolatria, descrença, rebelião. E Refidim, por exemplo, lá em Êxodo 17, o povo se queixou de falta d'água e duvidou da presença de Deus em seu meio. E já tinham experimentado a ação de Deus várias vezes, mas eles duvidaram. No deserto de Parã, quando os espias descrentes retornaram com um relato de desânimo e dúvida, lá em Números 13, o povo decidiu que deveriam voltar para o Egito, que era melhor ser escravo do que morrer na mão daquele povo inimigo. Então, o que Hebreus está exortando, e ele está também nos exortando, é que nós devemos não dar ouvido à voz do mundo, mas à voz de Deus. Se hoje ouvir a minha voz, nós não vamos endurecer o coração. Nós vamos dar ouvido à voz de Deus. E a voz do nosso coração vai estar conectado com aquilo que é a vontade de Deus. Caso contrário, você estará conectado à voz desse mundo. Se estiver conectado à voz desse mundo, ele vai estar te chamando para fazer e viver as coisas desse mundo. Que o seu coração e o meu coração possam estar em sintonia com a voz de Deus. Porque se o seu coração estiver sintonizado nessa ação celestial, você estará sendo direcionado na vontade do seu Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Possamos dar ouvido à voz de Deus.